Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aí à nossa live sobre liderança, sobre as necessidades no mundo corporativo, onde a gente se dedica ao desenvolvimento comportamental seu, dos líderes, né? Das pessoas que estão envolvidas aí nesse mundo de buscar resultados dentro das empresas, né? Sejam muito bem-vindos, uma ótima noite para vocês. Nossa tradicional segunda-feira de resultado. Segunda-feira é um dia bem corrido aí, bem agitado, mas é o começo de tudo, né? Então eu gosto muito de falar sobre conteúdo às segundas-feiras, porque a gente está abrindo aqui a nossa jornada de desenvolvimento e já começando a semana com o foco alinhado, né? Bacana, pessoal aí do Facebook, tô vendo vocês entrarem, legal. Instagram, alguns rostos amigos aí, bacana. Pessoal da Raça, pessoal da Globo Química, top. Pessoal de mentoria, legal. O pessoal vem chegando aí, muito bom, tá? Pessoal, muito boa noite. A gente vai começar o nosso conteúdo de hoje. A live de hoje é dedicada a trabalhar um pouquinho a carreira, né? Nós optamos aqui na marca e no meu projeto pessoal também do Márcio, em trabalhar os conteúdos com temáticas, né? E a temática desse mês de julho é carreira. Então a gente está trabalhando muito em potencializar a carreira da liderança. Afinal de contas, os líderes, eles investem e ajudam no desenvolvimento da carreira das suas equipes, mas quem de fato cuida da carreira deles, quem ajuda no desenvolvimento deles, né? Então a gente pensando nisso, a gente teve essa ideia de trabalhar essa temática esse mês, tá? Então a nossa live é carreira versus habilidades humanas ou habilidades comportamentais. Então esse é o foco do nosso conteúdo de hoje dentro da nossa proposta de valor, né? Ajudar você a entender, você que é líder, você que é empreendedor, você que quer ser um líder na sua empresa, na sua realidade ou no seu próprio empreendimento, como que você utiliza das competências comportamentais que você tem, as que são mais demandadas nesse momento, para você poder converter melhores resultados, chegar em uma condição bacana de sucesso, né? Então essa é a minha proposta hoje de valor para vocês, e dentro disso nós vamos navegar dentro de uma linha de conteúdos, tá ok? Para a gente começar um pouquinho, iniciar o nosso tema, a gente vai esclarecer alguns detalhes importantes, né? Durante o teaser dessa live de hoje, eu tive vários chamados. Entre eles, muita gente me perguntando: mas esse conteúdo é só para líder? Vale só para liderança? Vale só para quem quer uma carreira de líder? Ou alguém que está buscando uma carreira diferente, num ângulo diferente, também pode consumir esse conteúdo? Pode participar? Vamos só alinhar o tema. O tema de hoje vale para qualquer profissional de qualquer área e de qualquer tipo de negócio, ok? Então, esse conteúdo ele é muito focado a isso. Mas o nosso foco também é dar um ênfase em você que é líder, e que está à frente da operação. Afinal, a nossa missão é desenvolver a sua liderança, deixar você mais fortalecido para uma jornada de resultado, tá? Mas o conteúdo de hoje pode ser aplicado por qualquer profissional que queira crescer na sua vida profissional, ser promovido, assumir um posto bacana dentro da organização que ele está, ou ainda assim fazer as coisas acontecerem no seu próprio empreendimento, tá legal? Acho que isso é uma coisa importante para a gente esclarecer, tá? O conteúdo de hoje é baseado na minha rotina, no meu dia a dia e de uma certa forma mais de 15 anos de experiência que eu tenho trabalhando como consultor, trabalhando como mentor, trabalhando como treinador de empresas, né? De pessoas dentro de empresas, principalmente próximo a líderes de diversos níveis, né? Donos de negócio, diretores, contratados, gerentes. Então o conteúdo que eu vou falar hoje assim, de uma maneira muito simples, mas eu vou falar um pouquinho daquilo que faz parte da minha cartilha, daquilo que eu vejo todo santo dia, né? Dentro dos trabalhos que eu faço. E por que eu me levei a fazer esse conteúdo? Porque também eu vejo assim, dentro das organizações, dos meus clientes, das empresas que eu tenho meus consultores atuando, eu vejo uma grande
uma grande preocupação, na verdade uma vasta preocupação com o desenvolvimento técnico, né? Muitas pessoas me procuram o tempo todo e falam: Márcio, dá uma opinião para mim aqui, ó. Eu quero fazer esse MBA aqui em gestão, sei lá, de alguma coisa específica, mas eu estou pensando em fazer a minha segunda faculdade. O que você acha? Eu estou pensando em fazer uma especialização técnica com viés internacional dentro dessa linha aqui. Então eu vejo uma camada muito grande de profissionais me procurando para validar uma formação técnica, vamos falar assim, né? Muito preocupado, porque fielmente eles acreditam que o sucesso no trabalho, na vida deles, no dia a dia deles e na carreira dele, curricularmente falando, vai ser muito construído por essa formação técnica, por esse MBA, né? Esse MBA da FGV, esse MBA da Dom Cabral, esse MBA da PUC, da Unicamp, da UFSCar, seja qual for a entidade, tá? Da Mackenzie, enfim, seja qual for, eu não tenho nada contra essas entidades e nada contra MBA. Só que a ideia é que você também não tenha uma ilusão, né, de que só isso vai garantir o seu sucesso, só isso vai garantir a tua evolução da carreira, tua evolução profissional, né? Particularmente falando, eu tenho 2 faculdades e 2 MBAs, então eu quero dizer que boa parte do que eu aprendi está lá, né? Na faculdade, no MBA, no curso. Ainda recentemente acabei de fazer uma pós em gestão ágil. Eu gosto de estudar, porque eu acho que isso é uma parte da nossa demanda, o conhecimento técnico, né? Ele é uma parte importante na nossa demanda. Você está aberto, você entendeu o que existe de novo na realidade, no contexto, mas não necessariamente entender que o sucesso da sua carreira vai ser só construído com isso, vai ser só construído com MBA ou vai ser construído com uma formação técnica, né? Então isso eu acho muito, muito importante, essa preocupação em também abrir os horizontes para outros pontos, para o desenvolvimento comportamental, para suas habilidades humanas, né? O que eu vejo assim ao longo da vida, né? Enfim, né? Que muitas vezes o conhecimento técnico ele pega o profissional e ele leva ele até um certo nível, né? Ele resolve problemas, ele vem da operação, seja uma operação administrativa, seja uma operação de uma fábrica, seja uma operação de loja, uma operação de tecnologia, ele vem. Chega um certo momento que ele bloqueia ali, né? Então vamos falar que o conhecimento técnico, cara, ele vai levar você para um certo nível, vamos falar de liderança mais operacional. E, se você tiver um pouquinho de sorte, você pode desprender para uma liderança tática, talvez, né? Chegar aí um encarregado, um supervisor, alguma coisa nessa linha. Mas para você subir o teu pipeline de uma supervisão maior, para uma coordenação maior, uma gerência, uma diretoria de alguma divisão de área, uma gerência principalmente, que as pessoas que mais nos procuram têm esse foco, cara, eu quero me tornar um gestor, né? Um gestor dentro de uma área. Você depende das habilidades comportamentais. Por quê? A grande realidade é que eu falo isso com uma certa propriedade, porque eu me dedico a 2 coisas hoje no meu momento profissional: buscar fazer as organizações, preparar as organizações para que elas obtenham resultado através de pessoas. Isso é um ponto que eu me dedico bastante na minha jornada de desenvolvimento. E o outro ponto é fazer com que as pessoas evoluam sua carreira através do desenvolvimento comportamental. Na verdade, até está meio estranho, deveria ser assim, ó, fazer com que as pessoas se desenvolvam comportamentalmente para que elas elevem os resultados das organizações. Essa é a minha maior preocupação. Então eu falo com uma certa propriedade desse assunto, porque eu vejo isso no meu dia a dia, né? Vejo muito essa fobia, essa coisa das pessoas acreditarem que o curso técnico, que a formação técnica leva elas para um outro patamar de resultado. Eu não sei se você acredita nisso, se você concorda com isso que eu estou falando, comenta aqui pra gente, deixa a tua opinião, fala aqui um pouquinho do que você acha, pode ser que isso faça algum sentido para você ou não, mas é o foco que eu quero trabalhar aqui hoje, tá? Por quê, Márcio? Deixa eu falar um pouquinho, né? Na prática, o que eu vejo é o seguinte: tudo que é técnico, tudo que tem um cunho técnico, nós conseguimos ensinar para outra pessoa. Eu não estou dizendo que é fácil,
que relativamente é fácil você ensinar, mas é mais comum, né? Você passar um conhecimento técnico que está apoiado a um processo, que está apoiado a uma tecnologia, que está apoiado a alguma, né, alguma outra situação. Então, é mais fácil você ensinar. Você consegue, por repetição, por correção de desvio, por realização, você consegue educar uma pessoa para adquirir o conhecimento técnico. Já o lado comportamental é um pouquinho mais complicado. Por exemplo, como é que você... Vamos fazer algumas reflexões, acho, para a gente poder pensar um pouquinho melhor. Como é que você consegue, por exemplo, ensinar alguém na tua realidade eu vou falar de uma maneira bem simples mesmo, perceber que o seu parceiro de trabalho está lá numa dificuldade danada, o cara levantar da cadeira de maneira espontânea e ir lá e falar: amigo, eu estou percebendo que você está com uma certa dificuldade, posso te ajudar? Como é que você ensina isso para alguém? Alguém ter essa percepção, alguém ter essa capacidade de ir lá, pegar isso daí, perceber o outro e ajudar ele. É fácil ensinar isso para uma pessoa? É fácil você colocar isso dentro da mentalidade dela, de ajudar o próximo, de trabalhar em equipe? Como que você ensina, por exemplo, para uma pessoa a ter educação, né? A ser uma pessoa de bom relacionamento, a se dar bem com as pessoas, a respeitar a opinião de outra pessoa? Outro dia a gente estava brincando aqui na marca, eu falei, é simplesmente olhar para alguém e sorrir de maneira espontânea e falar: poxa, bom dia. Como é que você ensina isso para alguém? Como é que você coloca esse bom relacionamento e essa capacidade de trabalhar com pessoas, de educação para uma pessoa, né? Como é que você ensina isso? Como é que você forma isso em alguém? Como é que você ensina alguém a pegar o recurso da empresa, o patrimônio da empresa, aquilo que tem valor dentro da sua organização e tratar como se fosse dele? A dar o zelo, a dar atenção, a dar o carinho, seja o que for, seja um computador, seja um carro, seja um produto, seja uma máquina, seja o que for, a tratar como se fosse dele. E eu posso ficar aqui, cara, com uma lista de coisas gigantes, falando assim, sem parar para vocês, e realmente é difícil você ensinar a parte comportamental. Você concorda comigo? Você acha que isso realmente é assim? Você tem dificuldade muitas vezes de passar para as pessoas esse aspecto mais comportamental? Você vê isso na tua realidade? Você vê isso faz sentido para você? Comenta aqui com a gente, acho que é bacana, a gente vai enriquecendo o nosso conteúdo aí durante a nossa live, legal? Bom, no fundo, a minha analogia é simples assim. Nesse momento, as empresas, elas estão preocupadas, claro, evidentemente que você tenha o conhecimento dentro daquilo que você está propondo, mas elas estão muito preocupadas em buscar profissionais que tenham o fortalecimento das competências humanas, das competências comportamentais. Por quê? Principalmente para cargos de liderança. Por quê? Porque, cara, tudo que acontece dentro de uma empresa, todo resultado que é gerido dentro da empresa, independente do segmento, independente do processo, independente do tipo de particularidade que o seu negócio tem, o resultado passa pela mão de pessoas. E pessoas, cara, não são geridas pelas competências técnicas. Pessoas são geridas pelas atitudes e pelos comportamentos, tá ok? Então vamos sintonizar nessa frequência, tá? Esse é um ponto fundamental. Por que as empresas estão preocupadas com isso? Elas estão preocupadas porque elas querem pessoas que gerenciem pessoas, que cuidem de resultados, que façam a coisa acontecer através de gente. Não é a primeira vez e não vai ser a última que eu vejo pessoas sendo contratadas pelas competências técnicas e sendo demitidas pelas ausências das competências comportamentais. Isso eu vejo todo dia, a todo momento. A gente vai falar um pouquinho aqui desse tipo de situação. Então eu acho que é bacana você, nesse momento, começar a refletir. Cara, o quanto que eu estou preocupado com a competência comportamental, com as habilidades humanas na minha realidade? O quanto que eu
Estou aí enfronhado nessa obsessão que o MBA, não é para parar o seu MBA não, tá? Nem falar, eu sei que muita gente está nos planos, deve, pô, Márcio, mas você falou para mim que era importante eu estudar esse ou aquele. Legal, falei mesmo, eu acho que é válido, eu quero que você continue, mas eu quero que você se fortaleça também num outro pilar, não só no pilar técnico, tá ok? Então, o que eu queria falar para vocês é realmente isso, é você tá com essa preocupação comportamental. Primeiro, porque as empresas estão nesse momento identificando, hackeando, contratando pessoas que têm esse fortalecimento comportamental. E porque na prática, cara, as habilidades humanas, elas funcionam meio que como uma ponte. Ela, enfim, você tem a demanda, né? A demanda pode ser o problema, a demanda pode ser o projeto, a demanda pode ser o atendimento ao cliente, a demanda pode ser a expansão da tua unidade, a demanda pode ser qualquer coisa. E aqui você tem um emaranhado de ações, de técnicas que precisam ser executadas. Como que a coisa acontece aqui, cara? A coisa acontece através do relacionamento. Então, as habilidades humanas, elas são a ponte de conexão para essas demandas. Então, elas estão muito preocupadas porque houve uma temporada que muitas empresas contrataram muita gente boa tecnicamente, mas incapaz comportamentalmente de executar. Então, o que acontece? Esse poço de conhecimento ficou no cara, não foi convertido, não foi revertido isso para o dia a dia dele. Por isso essa preocupação. E no fundo, vamos pensar agora em nós, né? E se isso faz sentido para você, comenta aqui com a gente, tá? Mas o ser humano, ele tem uma baita necessidade de viver em sociedade. O ser humano, ele quer viver. Hoje a gente vê a ascensão do que nós chamamos de grupos sociais, ou para os mais jovens, né, as tribos, né? O ser humano, ele quer na prática, ele quer estar trabalhando com você hoje, estar ali discutindo um projeto, discutindo uma demanda e chegando num dado momento e falando assim, cara, nós fizemos um trabalho foda hoje, ó, bom descanso e amanhã estamos juntos de novo. Então, o lado comportamental, ele traz isso, sabe? Ele traz isso. Agora, se você não é propenso a ter uma atitude legal dentro de, enfim, do que é esperado, ninguém quer compartilhar a tarefa com você. Ninguém quer dividir ideia com você. Aliás, os caras querem correr de você, entendeu? Então, isso é muito ruim dentro da demanda, tá? O que eu quero falar para você, que é um aspirante a ser líder, ou que já é um líder e está aqui assistindo essa live, investindo tempo nessa segunda, ou ainda vai ver o release, que é o vídeo dessa live depois. Eu quero falar para você pensar um pouquinho em algumas coisas que eu vou falar agora e meditar o quanto você está plugado com isso, o quanto você está conectado com esse tema que eu vou falar. Nesse momento, né, momento pandêmico, né, momento de pandemia, momento de enfrentamento, eu meio que norteei os meus projetos de mentoria, meus projetos de trainer, para poder desenvolver uma série de atitudes nas lideranças, uma série de competências nas pessoas, né? Eu acho que isso é uma coisa bem bacana. E eu peguei todas essas atitudes. Olha que interessante. Hoje, nesse momento, eu estou dando consultoria para varejo, para a indústria farmacêutica. Também estou com projetos ligados à indústria do papel, gráfica. E a gente tem um movimento que a gente faz aqui com a molecada das aceleradoras, que é um universo um pouco mais tecnológico. Então, essas competências que eu vou falar agora, essas competências são as que mais as empresas demandam. E por que eu decidi trabalhar elas? Porque, cara, elas que têm feito pessoas serem demitidas dentro das organizações, infelizmente. Às vezes o cara tá lá, achando que tá dando um resultado super top e ele acaba sendo demitido pela ausência disso. Fala, cara, e ele se agarra no aspecto técnico e é difícil para ele entender que ele foi desligado por causa disso. Às vezes estou lá redesenhando um organograma de uma empresa, buscando encaixar as pessoas dentro de áreas específicas e esse ponto, um desses pontos que eu vou falar aqui é o que pega para que a pessoa não possa assumir essa posição, ele deixa de assumir uma posição bacana, importante na vida dele, pela ausência disso. Um outro lado
Importante também, às vezes num processo de recrutamento e seleção, numa dinâmica que está acontecendo ali dentro da tua empresa, cara, alguém chega para você e fala, olha, infelizmente não deu, a parte comportamental ainda não está legal, e se a empresa for bacana e legal, ela vai te falar por que que você, ela vai te dar um feedback e vai te falar por que que você não foi o pro líder promovido, por que que você não ganhou a promoção na tua, eu não estou dizendo nem só no processo seletivo, pode ser na tua avaliação de desempenho, mas cara, a maioria não vai te contar, você não vai saber, entendeu? E aí você vai ficar frustrado falando, poxa, eu estudo tanto, eu tenho um monte de MBA e eu não consigo chegar no resultado que eu queria, caramba meu, o que eu estou fazendo de errado? Cara, às vezes é uma dessas coisas que eu vou te falar aqui que não está legal na tua vida e que precisa ser desenvolvido, tá bom? Tudo bem, gente? Alguma pergunta que vocês queiram colocar até agora? Vocês concordam com o que eu estou falando? Faz sentido isso, né? Dá tanta importância para o lado comportamental, né? Ou dá maior importância, né? Lembrando, né? Eu não sou contra MBA nem formação técnica, eu tenho 4, né? Só que, na verdade, também por isso que eu aprendi que esse outro lado é muito importante e ajuda bastante a gente a deslanchar e a converter mais conhecimento, tá bom? Eu vou colocar para vocês alguns pontos que eu vejo que são os mais demandados nesse momento. Márcio, mas você está falando de algo que é simples. Beleza, se é simples para você, você está no caminho certo, eu acho que é bacana. Mas agora o pulo do gato, e eu sou um cara de desenvolvimento humano, então não poderia ser diferente. Eu não vim aqui descarregar conteúdo em você, não é essa a minha proposta. Quem sabe da minha missão, quem viu quando eu criei esse conteúdo, quem viu quando eu criei, que eu comecei a fazer lives e vídeos, sabe que a minha proposta, eu não estou aqui para vender nada, a minha proposta é gerar valor para você. Então, eu vou falar de algumas coisas, cara, pega um papel, pega um sulfite e ninguém tá aqui, ó, só tá você e eu aqui, nós estamos falando, e a galera que tá online, cada um no seu quadradinho. Mas, anota, tenta identificar se o ponto que eu estou falando, que eu vou falar agora, é uma força para você ou ele é uma fraqueza. Se é algo que realmente você é bom, cara, dá uma notinha lá de 0 a 10 e coloca um comentário na frente. Isso é legal, me ocorreu agora. Eu vou falar algumas coisas, dá uma nota, cara, de 0 a 10 e coloca na frente. Então vamos lá. Um ponto fundamental que é sucesso garantido para a carreira de qualquer profissional, principalmente se ele for um líder, é a proatividade nas ações, cara. O que é isso, proatividade nas ações? Proatividade nas ações é você estar à frente. Você está à frente ali, puxando o resultado, fazendo a coisa acontecer. Você se lança no objetivo. Na sexta-feira eu estava num programa trainee. Na verdade nós não chamamos de trainee, nós chamamos de PDT, Programa de Desenvolvimento de Talentos, porque ele abre oportunidades para várias áreas. E uma pessoa falou assim para mim, falou, Márcio, como eu posso, a maneira mais rápida de eu me tornar líder? Eu falei, cara, você pode ter o curso que for, a maneira mais rápida de você se tornar líder é você se voluntariar. Você chegar e mostrar, eu tô afim, eu quero esse objetivo para mim, eu quero realizar, eu quero me dar aqui que eu quero, entendeu? Eu falei, mas se eu fizer isso, eu vou tomar um não grandão uma vez. Na segunda e na terceira, teu gestor vai começar a olhar diferente para você. Então, proatividade nas ações nada mais é do que fazer o que deve ser feito de forma eficiente, tá? Então, ser proativo é fazer de forma rápida e eficiente. Olha só, rápida e eficiente, velocidade e qualidade, tá bom? Com confiança, mas sem arrogância. Tudo bem? Sem aquele, deixa que eu faço porque eu sou dono da verdade, deixa que eu faço porque se eu não fizer aqui ninguém vai fazer nada mesmo. Não. Fazer de forma confiante, vamos lá, né? Puxando, mas sem arrogância, cara, na humildade, beleza? Eu acho que isso é um ponto assim fundamental. E também não precisa ser proativo sozinho, né? Você pode levar uma galera com você. Vamos lá, gente, você pode ser o cara que provoca proatividade nas outras pessoas, para que elas também tomem ações, atitudes, para que elas ajam, tá? Legal? Bacana? Tudo começa aqui, tudo começa em proativo. Agora, contrário disso, você é um cara que está sendo cobrado pelas coisas, seu chefe está sempre te lembrando do que você não fez, ou do que você deve para ele. Opa!
Você está no caminho contrário da carreira usando a proatividade, tá bom? Outra coisa muito importante, e nesse momento muito importante, capacidade empática. O que é a capacidade empática? A empatia, a própria palavra fala, vem de você se colocar no lugar da outra pessoa, perceber ela. Só que eu já falei isso em outros conteúdos, a empatia não é só você perceber a pessoa, mas você ter empatia por você, você se conhece, conhece a outra pessoa e sabe como os dois juntos podem se completar e buscar melhores interações e resultados, sem interesse, né? Então, a empatia que eu estou falando, cara, é básica mesmo, tá? É você manter atenção pelo outro, estar atento ao outro. Não é fingir que o outro é importante, tá? Isso eu tenho visto bastante também. O líder tá lá, ok, fala filho. Aí ele começa a falar, olhando no celular. Coisa mais horrível que existe é alguém tá falando um problema para você e você tá com o bicho lá no celular. Sei. É verdade. Cara, não faça isso. Isso é o contrário Eu aprendi que atenção é atenção, né? Você vai falar com alguém, você olha no olho, você, pois não, pode falar, você escuta, cara. É o teu membro de equipe vindo buscar em você. Se ele vem buscar em você é porque ele confia em você. Educação, humildade. Uma palavra muito interessante que mostra a força de um líder empático é ele saber dizer, eu não sei, cara, como é que faz? Né? Tem um líder que acha que isso é tipo o fim do mundo, ele dizer que não sabe uma coisa, fala, cara, não sei aí, nunca vi isso daí. Às vezes a pessoa está falando até uma coisa que você sabe, mas com um nome diferente. Qual o problema de você falar que não sabe? Né? E não sei, me explica, vamos lá, né? Tem horas que você aprende bastante com a tua equipe, até porque às vezes a gente tem na equipe pessoas que trabalharam em outras organizações e com cultura diferente. Aqui na minha consultoria acontece o tempo todo isso. Fala, não sei, cara, o que você está falando? Né? E aí a gente vai, né? Isso é legal, porque a pessoa fala, poxa, eu também estou gerando valor, eu recebo, existe troca, empatia é troca, eu recebo valor e gero valor. Então isso é muito importante, não tem problema nenhum em você dizer, né? Uma outra coisa que é muito importante dentro dessa coisa da capacidade empática é você cuidar do seu autocontrole, você cuidar para ser uma pessoa equilibrada, manter o teu equilíbrio. O que é isso, cara? Não vai explodir na galera, entendeu? Eu sei que tem hora que o estresse está alto, sei que tem coisa... Outro dia eu ouvi uma que eu achei sensacional. O líder falou, Márcio, aquilo começou a me azedar o fígado e foi terminar lá na bilis. Eu falei, nossa, né? Eu sei, cara, mas vai adiantar você explodir no cara, meu? Eu aprendi um negócio, assim, dentro dessa coisa de capacidade empática, eu acredito. Você pegar uma pessoa, cara, encoxar o cara lá no canto da parede, socar ele, não vai resolver. O que vai resolver é você ter uma conversa franca, direta, olhando no olho dele. Então, capacidade empática tem um pouco a ver com isso, né? Não explodir nas pessoas, não buscar culpado, são atitudes que constroem. Agora, nesse momento que as pessoas estão precisando estar próximo de você, se você não agir com capacidade empática, você espanta os caras. A equipe realmente vai ficar numa situação muito delicada e você vai ficar lá com o teu poço de conhecimento técnico tudo guardadinho, né? Tudo guardadinho lá dentro da tua cabeça, sem usar, claro, né? Porque ninguém vai te dar essa oportunidade, esse acesso, uma vez que você age assim. E eu podia até falar isso dentro da empatia, mas eu vou abrir um braço específico que é praticar uma comunicação efetiva com a tua equipe. Ouvir é o mais importante. Eu vi na Você SA, eu vi na Forbes, eu vi na Exame, eu vi em fórum de RH. Cara, não se escuta falar outra coisa. Você que é líder nesse momento, ouvir é a competência mais importante. Comunicação, ouvir as pessoas, direcionar as pessoas, manter o foco da equipe através da comunicação de maneira mais objetiva, né? Isso é muito importante, tá? Fazer com que as pessoas se sintam parte do resultado. Seja o cara que está aí do seu ladinho, seja o cara que está no home office. Acho que esse é um ponto assim fundamental. Não há nada de mais importante do que isso. Cara, isso é fundamental para você que quer ter gestão eficiente, que quer ser reconhecido e ser promovido, tá bom? Outro ponto importante, mas não acabou? Não acabou. Hoje eu vou falar tudo e mais um pouquinho, né? Porque, na verdade, eu vejo às vezes que, sei lá, na hora... E aí, ele vai ser o promovido? Esse profissional ou é esse? É esse.
né? Eu tenho que ser duro e tenho que muitas vezes dizer o que vai acontecer. E eu não pude ajudar aquele cara que está do outro lado. Quando ele é meu mentorado, ou está comigo, ou está no projeto, com certeza a gente vai preparar ele para ele emergir o autoconhecimento nele e ele ter força. Mas às vezes eu só vou lá para executar a missão. E aí a gente acaba não podendo ajudar essa pessoa. Então por isso que hoje eu quero falar realmente tudo que tem que ser falado. Uma competência muito importante é estar no controle, tá? Mas que diabo que é isso, estar no controle? Estar no controle, cara, é atitude de dono. É você... A pior coisa que tem para um líder é aquele líder desinformado, né? Você vai falar com ele, não sei, vou ver, preciso ver, tem que pensar onde está isso, onde será que está isso? Então, isso é uma coisa que eu falo para vocês, estar no controle é você saber as coisas que acontecem na tua realidade. Cara, você está numa indústria, qual que é a estratégia da indústria, quais são as principais metas da indústria, qual que é o alvo que está sendo buscado por essa indústria, quais são as principais dificuldades, quem são os clientes dela, o que os clientes delas querem. Olha para a tua equipe, quem são os teus colaboradores, saiba o nome dos caras, como é que eles estão, quem está bem, quem não está bem, quem está se desenvolvendo no quê, quem está entregando que tipo de resultado. Pior coisa que tem é aquele líder desconectado, desconexo da situação, né? O estar no controle é você ter essa coisa de dono, né? Esse sentimento de dono. Você está lá, é meu, cara, estou junto, estou a par, estou acompanhando, estou participando, estou me doando para o processo. E é difícil isso, viu? Isso é um dos pontos que você vê, né? Você vê muita limitação das pessoas nisso. Agora, facilmente, quando alguém olha para você e vê que você tem o sentimento de dono harmonizado com tudo aquilo que eu estou falando, né? Também não adianta ter o sentimento de dono e sair que nem uma locomotiva macetando todo mundo pelo meio do caminho. Não é assim, tá? Sentimento de dono apoiado a outros princípios da comunicação, da empatia, né? E por fim, esse aqui também reprova bastante gente em processo, tá? Que é a atitude de grupo ou a interdependência, o trabalho em equipe. Já era a época que você tinha resultados sozinhos, tá? Hoje, resultado depende de você, da sua equipe, dos seus pares de trabalho, muitas vezes dos teus clientes e fornecedores, tudo junto. Então você tem que entender esse contexto e trabalhar integrado. Eu acho que essa é a palavra de ordem. Trabalhar de maneira integrada é o que faz a diferença. Você se integrar com a equipe e fazer a sua... Tem líder que fala, mas eu converso com os meus clientes internos. Legal, é a tua equipe. Tua equipe trata o cara lá como inimigo. E aí, como é que você faz? Já viu algum ambiente assim? Você já presenciaram isso acontecer dentro da realidade? Então, comenta aqui com a gente, né? Se esse é um grande desafio, né? Não adianta sair rasgando sozinho, que você também vai até um certo ponto. Você tem que, na verdade, fazer as pessoas entenderem a sua causa. E elas só vão entender a sua causa se você entender a delas, que sobe lá para a empatia de novo, entende? A atitude de grupo, para ela ter um resultado bom, ela precisa muito da empatia, legal, pessoal? Então, as atitudes que eu mais vejo que dão certo são realmente a proatividade, realmente a capacidade empática, a prática de uma comunicação forte, de um feedback forte, de um saber ouvir forte. Uma atitude de dono, que é você estar no controle da situação, integrado, respirando realmente o oxigênio daquele negócio. Se você quer ser um líder, não faça nada meia boca. Tudo que você vai fazer, cara, tem que ser para valer. Ou faz, Ayrton Senna, né, para os mais velhos aí, né, os mais que tem aí próximo à minha idade e tal, e os que gostam também, os amantes da Fórmula 1, o Ayrton Senna falava uma frase muito bacana, cara. Se tratando de buscar resultado, se tratando de missão, ou você faz um trabalho bem feito ou você não faz. Então liderança é isso, se você se doa nisso, né? Você, mas então eu vou falar um bom dia, eu vou ser aquele líder que dá tapinha nas costas do cara para falar que eu sou bom de relacionamento. Cara, isso é politicagem. Não faça isso. Realmente internaliza o negócio e faz de coração, né? A política não se sustenta em empresa nenhuma. Dura um pouquinho, mas não avança. Não avança porque não vai fazer você entregar resultado e o seu grupo não vai entregar resultado, tá bom? Então, o que é legal, pessoal? Essas competências, elas têm muito a ver com os trabalhos que a gente está fazendo, né? Mas o foco dessa live, especificamente, é dizer para você o seguinte: não priorize, só para a gente dar uma repassada, tá?
Não priorize só o seu desenvolvimento técnico, não acredite que ele será totalmente o elemento que vai levar a sua carreira. Ele vai colocar você no tabuleiro do jogo, mas o que vai fazer você vencer o jogo e ter resultados cada vez maior e quebrar essa história da ruptura, de chegar até no tático e se tornar cada vez mais dentro da tua realidade, dentro do teu negócio, um cara estratégico, é as suas capacidades humanas, né? Suas habilidades humanas, que é o conjunto dessas situações que estão acontecendo aqui, o conjunto desses pontos. Então, nesse momento, eu acredito que você já deve ter a sua notinha, né? Como você vê a tua proatividade, como você vê a tua empatia, como você vê a tua comunicação, como você vê o teu senso de dono, estar no controle e como você vê a tua atitude de grupo. E o que você faz com isso agora? Agora você começa a agir diferente. Agora você começa a se doar mais. Tudo começa com você entender. Fala, cara, então a partir de agora, beleza. Vou continuar meu MBA, mas eu vou ser mais intenso. O que é bacana é que essas atitudes você não precisa construir lá numa sala de aula. A gente aprende, a gente faz curso também de desenvolvimento comportamental, mas o que é bacana para você construir essas atitudes é no seu dia a dia, cara. A tua universidade é o teu dia a dia, a tua empresa, a tua realidade. Então é aí que você tem que botar para quebrar. É aí que realmente, poxa, eu fiz uma live hoje, eu entendi, eu fiz... a gente às vezes faz testes comportamentais para poder identificar onde você está vulnerável. Ninguém conhece melhor você do que você mesmo. Vai lá e foca naquilo que é importante para você. Foca naquilo que você acha que está demandando você, que você precisa desenvolver. E não é começou a focar hoje e tem resultado amanhã. Primeiro, para a sua equipe entender isso, você precisa entender isso. Então você vai praticar bastante até aquilo começar a ser parte do seu resultado. Por onde eu começo? Eu começo fazendo. Entendeu? Eu acho que esse é o melhor caminho, tá bom? Tudo bem, pessoal? Vamos... Eu estou aqui, a Carol está comigo aqui e hoje eu estou empolgado, então ela está dando com a mão aqui, dizendo que o pessoal quer perguntar as coisas aqui, quer falar, então ela me desculpa, mas eu gosto muito desse tema, realmente eu acho que esse é o ponto de sucesso. Falo isso porque na minha carreira, quando eu entendi isso, a coisa elevou, né? E às vezes eu lido com muitas pessoas que não entendem isso, então eu quero abrir uma janela diferente aí na mente de vocês, tá bom? Bora, Carol, pergunta. Boa noite, pessoal, tudo bem? Legal, boa noite. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Antes de eu começar as perguntas, vou só compartilhar aqui com vocês um comentário. A Marília falou aqui que ela vê bastante, que o pulo do gato é manter as suas pessoas bem informadas. O pessoal tem um feedback mais constante. As pessoas às vezes acham que as coisas são muito óbvias e acabam não falando sobre isso. Na verdade, assim, criar a gente fala isso, legal, Marília, super oportuno o seu comentário. Ter um plano de comunicação, né? Às vezes as pessoas falam, eu chego para os líderes e falo, cara, você tem um plano de comunicação para a tua equipe? Aí eles falam assim, não, a empresa que eu trabalho não tem um plano de comunicação. Cara, você pode criar o seu plano de comunicação, entendeu? E buscar com a empresa aquelas informações e manter o teu grupo informado. Até principalmente aquelas informações, antigamente a gente falava que era importante manter as informações das metas, dos objetivos e do ambiente de negócio. Top, continua sendo importante. E também falar como a empresa está lidando com a incerteza, né? Afinal, nós vivemos épocas de pandemia e até onde nós sabemos isso vai durar um pouquinho. Então, como é que a gente está mitigando, como é que a gente está lidando com essa incerteza também, eu acho que é algo importante. Top, gostei. Legal. Márcia, a Luciana mandou pra gente. Qual é a atitude que mais reprova ou aprova os líderes durante entrevistas? Eita, a Luciana já quer focada, né? Já quer a veia ali do negócio, né? Luciana, então, da mesma jeito que você me perguntou focado, eu vou te responder focado. Tudo isso que eu falei aqui é importante, tá? Mas o que mais aprova e reprova líder dentro de uma empresa é a comunicação, tá? Isso é o que eu vejo todo santo dia. Tem vários pontos, cada empresa tem a sua particularidade, porque cada cultura de empresa tem a sua particularidade, mas o que mais aprova e reprova pessoas é a falta do líder ser um bom comunicador. Porque a empresa, quando ela fala, poxa, ele não é um bom comunicador, ele não vai ouvir
ele não vai saber transmitir as demandas da empresa. Quando ele encontrar um desvio na equipe, ele não vai ser capaz de trazer aquele membro de equipe, trabalhar o feedback, o desenvolvimento dele. Então isso deixa um empregador inseguro com isso, né? E é uma capacidade que pode ser construída, né? Pode ser desenvolvida, né? Mas às vezes existe uma confusão também, Luciana, né? Isso. Existe uma confusão também. Às vezes a empresa ela fala, olha, eu aprovo este cara aqui. Isso é uma coisa que eu tento não deixar acontecer quando o processo seletivo está na minha mão. Ela aprova uma pessoa porque ele é falante, porque ele é expansivo, porque ele é muito desinibido. Na prática, isso não significa que ele é um bom comunicador, tá? Ele pode ser tudo isso, mas não ouvir, não direcionar, tem uma dificuldade de sentar para fazer um feedback. Então, às vezes, só porque a pessoa é falante, desinibida, não significa que ele tem uma predisposição à comunicação, mas não significa que ele é um bom comunicador. Já vi pessoas introspectivas ser nota 10, porque o cara executa a comunicação com uma mega disciplina, tá bom? Legal, não sei se eu respondi aí, mas infelizmente a comunicação, né? Mais uma. Como fazer uma pessoa resistente perceber que ela precisa trabalhar o seu comportamento? Legal. Bom, o resistente, vamos partir do princípio que ele não sabe, ele tem uma área oculta, né? Então ele não acha que ele precisa mudar alguma coisa nele, tá? Vamos pegar um líder resistente, por exemplo, como eu faço, né? Muitas vezes a gente tenta colocar para essa pessoa, mostrar que os resultados não estão acontecendo, né? E identificar os pontos pelos quais o resultado não está acontecendo. Recentemente a gente teve um trabalho dentro de uma empresa e o líder resistente e tal, resistente não, assim, a vida dele foi galgada em agir daquela forma e ele teve muitos bons resultados agindo daquela forma. Ele estava certo onde ele estava agindo porque aquela cultura era de um jeito, só que ele mudou de organização e a cultura da outra empresa é de uma outra forma, certo? Infelizmente não funciona aquela forma que era a forma anterior, né? Aqui não, aqui a coisa rola de um outro jeito. As pessoas precisam de mais energia, empenho. E aí a forma que deu certo foi você começar a mostrar para ele que as entregas não acontecem, que o resultado não muda por causa de atitudes dele. Pequenas atitudes que desencadeiam um grande movimento negativo por parte das pessoas. Então é vincular, claro, fazer um feedback com ele é muito importante, mas não feedback acusativo. Quando uma pessoa está fechada, não adianta você chegar e falar, é você que faz isso, é você que faz aquilo. Você tem que fazer o feedback de uma forma, um feedback que nós chamamos de reflexivo. Amigão, será que isso não está acontecendo por causa disso? Plantar na cabeça da pessoa, despertar nele melhor a capacidade para ele perceber as atitudes dele que estão gerando resultados ruins na equipe, não tem outro jeito, tá? E às vezes é melhor fazer isso, não fazer na mesa, né? Mas fazer logo que eventos acontecem, né? Os eventos acontecem, então você pode aqui, olha, ter uma oportunidade, cara, será que nós não falhamos aqui na forma de abordar? Será que não tinha que ser sido diferente? Será que não faltou isso? Entende? Isso vai devagarzinho, só que assim, persistência é uma dica, tá? Isso não é rápido, demora, tá? E aí tem empresa que quer lidar com isso, empresa que não quer lidar com isso. Tem empresa que fala uma, fala duas, tchau, né? E aí às vezes a empresa perde alguém importante, né? Então pode até demitir, mas sem um trabalho duro antes com o cara é injusto, né? Então, porque se ele é desse jeito, você deixou ele passar na tua seleção, na tua entrevista. Então trabalhar com ele duro é o mínimo que você pode fazer, tá? Legal? Legal. Márcio, o Fábio mandou pra gente assim: como eu faço para saber que quando o resultado não saiu, se foi por uma causa técnica ou se foi por conta de um comportamento? Aí é você olhar por que não aconteceu a entrega, né? Se não aconteceu a entrega porque você dimensionou o produto ou o processo de uma maneira errada, cara, é técnico. Se não aconteceu a entrega, o resultado não saiu porque as pessoas não cumpriram o prazo, o resultado não saiu porque teve conflito dentro da equipe, o resultado não saiu porque a comunicação pegou uma camada de pessoas e outra não pegou, é tudo comportamental, tá? Falhas humanas são subproduto de algumas atitudes que não foram tomadas e por isso aconteceu isso. Agora, poxa,
nós fizemos um negócio e erramos no projeto, entendeu? Erramos, não prevemos uma parte do projeto porque a nossa capacidade técnica não fez com que a gente conseguisse enxergar que à medida que a gente tivesse essa tecnologia, a gente precisava daquele outro lado. Aí foi uma parte técnica que falhou, né? Esses dias a gente estava num conflito muito grande dentro de uma fábrica e os engenheiros dizendo que o problema era técnico. E na verdade, parte dele sim e parte dele não. Às vezes os dois estão juntinhos, né? Você só tem que separar o que é um e o que é outro, né? Mas normalmente quando o resultado vem de pessoas, é comportamental, tá? Basicamente simples assim, tá? Legal? Legal. Mais uma, pode ser? Pode, dá tempo aí enquanto estou muito estourado ainda ou não? Um pouquinho, mas vamos lá, mais um pouquinho. Bora. Tô esperando ainda o pessoal, hein? Mandar mais... Legal, pessoal, tô brincadeira estourada, a live é para vocês, tá? E ela dura o tempo que vocês quiserem que dure. Então, eu entendo que se tem pergunta, eu tenho que estar aqui respondendo para vocês, tá bom? À medida que também as perguntas se vão, eu entendo que a missão foi concluída e cumprida, né? Mandaram pra gente assim, ó, existe uma forma adequada de trabalhar os comportamentos no dia a dia? Para ir desenvolvendo isso no dia a dia? Como eu falei um pouquinho lá atrás, a forma melhor para trabalhar é no dia a dia mesmo, tá? Não, eu estou dizendo não só em sala de aula, mas no dia a dia. A forma adequada é você experimentar. Por exemplo, você percebe que na tua área existe uma dificuldade das pessoas terem atitude de grupo. Então você seja um cara mais integrativo, coloca essa atitude como parte integrante, como eu falei, como ponte para que as coisas aconteçam. Então vai lá, coloca mais, desenvolve mais essa atitude. Você percebe que pessoas não estão bem informadas, por isso elas não têm uma proatividade ou uma ação adequada. Então, cara, você coloca mais atitude de comunicação. Eu gosto de fazer assim, eu aprendi que seja técnico ou comportamental, tudo tem que ser feito com disciplina. Então, naturalmente, eu pergunto para os líderes, eu falo, você está se comunicando com a sua equipe? Ele fala, conforme eu tenho demandas, eu me comunico sim. Aí eu falo, como é que você sabe que tem demandas? Aí ele fala assim, olha, eu sei porque as pessoas vêm me procurar. Aí eu devolvo a pergunta, eu falo, mas se eles vêm te procurar, não é porque eles já estão com dúvida? Você poderia ter feito alguma coisa para eles não precisarem vir te procurar? Aí eles ficam me olhando com aquela cara, né? O que eu quero dizer, às vezes é você criar algumas rotinas, né? Criar uma rotina de troca de experiência com o grupo, criar uma rotina de reunião, criar uma rotina, né? Uma rotina de proximidade para saber como é que o cara tá. Criar algumas rotinas. Eu sou movido a rituais. Eu acho que esses rituais, eles não tem que ser rituais pro resto da vida, tá? Você pode experimentar, se acha que tá legal, que o resultado tá fluindo, que aqueles probleminhas que você tinha já foram resolvidos, você continua. Senão você vai mudando os rituais, mas vai manter uma frequência para a pessoa aprender que naquele momento, aliás, a pessoa e você, criar o hábito de que naquele momento a gente está se dedicando ao desenvolvimento de alguma dessas competências ou usando essas atitudes, essas competências comportamentais para gerar resultado, para crescer na nossa carreira, tá bom? Foi? Beleza? Podemos compartilhar só aqui? Eu coloquei uma enquete no vídeo, tá? 100% das pessoas concordam que a habilidade comportamental conta muito, né? Legal, então a nossa enquete aí tem 100% de concordância, sinal que nós estamos em linha, né? Estamos em linha de ação. Então, o que a gente pode fazer com isso? A gente pode refletir, meditar como está a nossa proatividade, como está a nossa capacidade empática, como está a nossa comunicação, o nosso senso de dono, que é estar no controle, e como está a nossa atitude de grupo, avaliar criticamente quais são os pontos que precisam ser melhorados e a partir de amanhã começa uma missão nova para nós, tá? O que eu ganho com isso? Você ganha com isso resultados de excelência e provavelmente você não vai fazer parte da estatística do cara que é demitido, do cara que deixa de ser promovido dentro de uma oportunidade interna ou ainda num recrutamento de seleção. Pelo menos naquele recrutamento de seleção feito por pessoas experientes, né? Legal, gente? E, consequentemente, não é nada novo. Se você for no guia das 100 melhores empresas para se trabalhar, você também vai ver que, não escrito dessa forma, mas muitas dessas atitudes fazem parte do portfólio de grandes corporações. Não estou falando grandes corporações em tamanho só, grandes corporações em excelência humana, tá bom?
Então, espero que eu tenha gerado valor para vocês. Enfim, depois, dentro das experiências que vocês estiverem aplicando, compartilhe aqui com a gente. Foi um imenso prazer estar aqui trocando essa experiência e gerando valor para vocês, tá? Tem fora nossa live uma série de conteúdos. Agora para o próximo mês vem uma novidade nova. Uma novidade nova é boa, né? Uma novidade ainda da cartilha do líder, mas assim, agora uma coisa assim também parruda para aqueles que respiram o universo mesmo de liderança, assim como eu e como as pessoas que fazem parte de toda a nossa rede, tá bom? Um grande abraço, uma ótima semana para vocês.